Edinaldo está de volta. Vocês lembram? Eu fiz um vídeo na virada do ano dizendo, olha, o Gilmar Mendes vai definir o futuro da seleção brasileira de futebol. E não é que é isso mesmo? Indiretamente, verdade? E o São Paulo, hein? Como é que fica nessa história, hein? Os bastidores, as últimas movimentações do ambiente político da CBF, tudo isso a gente vai tratar no vídeo de hoje. E como fica o Diniz no meio disso tudo, hein? Caramba, hein? Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, vambora, rumo a 160 mil inscritos no canal. Recado rápido, deixei na descrição do vídeo de hoje o link para o grupo de WhatsApp que vai receber todo mundo que quer se tornar um aluno do MSA. A mentoria sobre tráfego pago e marketing digital, eu falo sobre isso desde o ano passado, muita gente transformando as vidas, mais de 70 mil alunos no Brasil inteiro e está na hora de você tomar essa decisão. Esperou a virada do ano, estava apertado de grana, é agora. 2024 tem que ser diferente do que foi 2023. O primeiro lançamento para novos alunos do MSA vai rolar na semana que vem, com premiações para os novos alunos. Entra no grupo de WhatsApp, que está na descrição do vídeo, e a gente te explica tudo lá. A Paola e eu estamos lá tocando o grupo de WhatsApp, beleza? É só entrar no link que está na descrição, o resto é com a gente. É semana que vem. Semana que vem, você vai dar o pontapé inicial para ter um grande 2024. Vem com a gente. Bom, Edinaldo Rodrigues foi afastado no início de dezembro do cargo de presidente da CBF por uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Resumindo a história que eu já contei num vídeo anterior, foi firmado entre o Ministério Público do Rio e a CBF um TAC, um termo de ajustamento de conduta, visando corrigir algumas eventuais distorções do Estatuto da CBF, práticas que não seriam compatíveis com o texto da Lei Pelé, por exemplo, na proporcionalidade de votos, nessa questão de pesos maiores, diferentes entre clubes e federações na escolha do presidente da CBF, barreiras que eram impostas a novas candidaturas, enfim. E aí as duas partes se entenderam, mas os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se debruçaram sobre isso e entenderam que o Ministério Público não tinha legitimidade para firmar esse tipo de acordo, de TAC com a CBF, anularam o TAC e disseram, ó, Edinaldo, fora, e interventor na entidade durante 30 dias até que se convoquem novas eleições. E aí, eventuais candidatos começaram a surgir. O Flávio Sveiter, filho do Sérgio Sveiter, muito conhecido no ambiente jurídico do Rio de Janeiro, o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, começou uma guerra pelo poder. Só que aí, no meio disso, logo depois disso, o PCdoB entrou em Brasília, no STF, com uma ação direta de inconstitucionalidade. Olha, gente, o que a Justiça do Rio fez aí é inconstitucional. Ela não pode intervir na CBF desse jeito, tem que reconduzir o Edinaldo ao cargo. O Gilmar Mendes foi o ministro sorteado para a relatoria desse assunto. Imediatamente ele pediu o parecer do Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, e também da Advocacia Geral da União. Essas duas entidades se manifestaram no sentido de devolver o cargo ao Edinaldo, deram seus pareceres, e aí o ministro Gilmar Mendes, em caráter liminar, uma decisão liminar é uma decisão provisória, que pode ser cassada, pode ser mudada a qualquer momento, mas tem validade enquanto está vigorando. Então a decisão liminar tem que ser cumprida imediatamente. Está valendo. A decisão do Gilmar Mendes foi de reconduzir o Edinaldo ao cargo. Entre as alegações, uma delas foi o risco de dano esportivo, de dano à entidade. Porque, por exemplo, hoje é o último dia para inscrição do Brasil no pré-olímpico de futebol da Venezuela. Hoje é o último dia. E nesse limbo em que a seleção estava, essa inscrição não tinha sido feita, essa lista não tinha sido enviada ainda. E mais, corria-se o risco, se o interventor Paulo Gonet é o Procurador-Geral da República, se o interventor, o José Perdiz, enviasse a lista assinando como o representante da CBF, o interventor da CBF nesse momento, das entidades não reconhecerem, porque a FIFA mesmo já disse que não reconhece os atos da gestão do interventor. Ela se posiciona contrária à interferência da justiça brasileira na briga de poder da CBF. Então o Gilmar Mendes alegou, olha gente, tem que inscrever para o pré-olímpico e o Brasil não pode ficar fora. Então, para evitar, enquanto o plenário, enquanto o tribunal se debruça no mérito da questão, para evitar um problema agora, nós vamos reconduzir o Edinaldo ao cargo, depois o plenário vai decidir. Então, agora, o plenário, essa decisão não é definitiva, liminar é uma decisão em caráter temporário,
mas que está valendo, mas de maneira definitiva o plenário do STF irá se reunir para definir a questão, se vai julgar procedente ou não essa ADI do PCdoB e se o Edinaldo conseguirá cumprir o seu mandato até 2025 ou não. Saberemos nas próximas semanas, nos próximos dias, dependendo lá da agenda do STF. A gente está aí numa iminência de retorno do recesso judiciário. Bom, e aí imediatamente, isso foi no fim da tarde, né? Fim da tarde, início da noite. Imediatamente começou a surgir o nome do Dorival como técnico da seleção. Foi rápido, foi muito rápido. O Edinaldo acabou de ter uma liminar para voltar ao cargo. Ele nem sentou na cadeira ainda. Ele disse que recebeu a notícia do hospital com a esposa. Parece que a esposa está passando por um tratamento, uma internação. Ele estava lá com a esposa no hospital e ali ele recebeu a informação. E imediatamente, coisa de uma hora depois, 1h30 depois, Edinaldo quer o Dorival. Dorival vai ser o novo técnico da seleção, assim, rapidamente. Bom, o que eu penso sobre isso? Os movimentos que levam o Dorival a se aproximar do cargo de técnico da seleção brasileira. Para o Edinaldo Rodrigues, que acabou de ter uma liminar favorável a ele, já ter a convicção, já ter o impulso instantâneo de definir um novo técnico da seleção brasileira, ele nem esperou ainda a decisão em plenário, pelas apurações, né, por tudo que está sendo divulgado aí. Ele nem esperou. Ele tem, talvez, informações que nós não temos. Talvez ele tenha segurança de que o plenário do STF vai manter a decisão do ministro Gilmar Mendes. E então, muito certo disso, talvez, na certeza de que essa decisão final será favorável, ele já está tocando a CBF de novo, com a caneta na mão de novo. Não, tá bom, agora ninguém me tira mais aqui. Então eu vou para cima do Dorival Júnior. É o que me parece. Porque se eu sou o Dorival Júnior e recebo a ligação do Edinaldo nesse momento, e isso, segundo fontes, colegas que cobrem o São Paulo, já teria acontecido, né? Gabriel Sá, André Hernan, colegas que fazem a cobertura do São Paulo, a nossa Priscila Senhorães aqui na TNT Esportes também está apurando, está em cima disso, colhendo detalhes disso, mas vários colegas já disseram, olha, o Edinaldo já ligou para o Casares, para o presidente Júlio Casares do São Paulo, informando, olha, nós vamos para cima do Dorival, hein? E já teria ligado para o Dorival também. Se eu sou o Dorival, ao receber essa ligação, eu digo o seguinte, presidente, vamos lá, qual é a sua situação no cargo? Qual é a garantia que eu terei de que vou assinar com a CBF e o senhor não vai ser cassado 2 semanas depois? O senhor não vai ser retirado do cargo 2 semanas depois e eu vou ficar aí no meio do caminho e chega um outro presidente, uma nova eleição, o cara me manda embora, eu fico sem o São Paulo e sem a seleção. Eu preciso ter essa segurança. Se eu fosse o Dorival, eu começaria o meu papo assim. Seria o primeiro tópico a ser tratado com o Edinaldo. Depois os outros, né? Planejamento, né? Projeto para a Copa, situação do Neymar e várias coisas que fazem parte do dia a dia da seleção. Calendário, relação com clubes, convocações, Copa América, eliminatória, nossa, tudo aquilo que tem que ser tratado entre um futuro técnico de uma seleção brasileira e um presidente. Mas a primeira coisa que eu gostaria era isso, eu preciso ter segurança jurídica de que tudo bem, é o Edinaldo mesmo. Porque nesse momento, eu, Dorival, posso estar fechando com um cara que está na presidência sob efeito de liminar e uma liminar que pode ser cassada. Uma decisão que pode ser modificada dentro do Supremo Tribunal Federal. É complicado, né? É complicado. Mas me parece que o Edinaldo está muito certo de que essa decisão será mantida no plenário. É o que me parece. Quando ele já se arvora na busca desse novo técnico. Bom, e o Diniz? O Diniz tem contrato até o meio do ano com a seleção. Tem um acordo de 1 ano de trabalho. A ideia era ter o Diniz até o meio do ano que vem. Só que as coisas mudam. O time não ganha da Venezuela, depois perde 3 seguidas. Perde para o Uruguai, perde para a Colômbia, perde para a Argentina, jogando mal, com desempenho pífio, desempenho sofrível. Mudou. Agora, essa coisa é natural, gente. Eu também não vou aqui dizer, que absurdo, vou interromper o trabalho do Diniz. O treinador pega as coisinhas dele e vai embora. É possível que o Dorival faça isso agora com o São Paulo. Planejamento sendo tocado. Em muito tempo, assim, depois de algum tempo, o São Paulo finalmente tem um treinador que é mantido, que termina o ano campeão, ambiente leve, mantém jogadores, vai contratando, vai fazendo planejamento, vai indicando as peças e tal, aí pum, o cara vai largar, talvez, o cara largue agora, tudo isso.
Então não tem essa, treinador não é santo, dirigente não é santo, mas eu fico imaginando se no meio desse processo todo, o Gilmar dá a liminar, o Edinaldo volta ao cargo, ele liga para o Casares, ele liga para o Dorival, a coisa vaza para a imprensa. O Diniz foi avisado disso tudo? O Diniz foi comunicado? O Diniz recebeu alguma ligação do Edinaldo Rodrigues? Como é que fica o Fernando Diniz acompanhando tudo isso na imprensa nesse momento? Mas, gente, quando você lida com o Edinaldos da vida, é isso. O nível médio da cartolagem brasileira é isso aí. É daí para baixo. Esse é o padrão. Esse é o padrão. O sonho de treinar na seleção brasileira, eu acho que está na cabeça de qualquer profissional desse ramo. Acho que todo mundo quer. Acho que todo mundo, quando vê diante de si uma oportunidade de treinar a seleção, dificilmente recusa. É difícil acontecer o que aconteceu com o Muricy, por exemplo, na época que ele estava no Fluminense. É muito difícil. Agora, você precisa saber com quem está lidando. O Dorival sabe o tipo de ambiente que ele vai ter na seleção, o tipo de dirigente que ele vai ter na seleção. É isso. Mas é o que temos, né? É o que temos. O Tite precisou engolir alguns sapos para ser técnico da seleção, o Dorival também terá que engolir. Acho que o Dorival é um ótimo nome para a seleção? Claro que acho. Claro que acho. Seria a minha primeira escolha? Não. Minha primeira escolha seria um Ancelotti, talvez. Seria talvez um Mourinho, talvez. Enfim, eu olharia primeiro o mercado europeu, porque eu sigo com essa tese, eu repito essa frase. A seleção brasileira, ela é, em termos históricos, primeira prateleira do mundo. Ela sempre tem que querer alguém da primeira prateleira do mundo. O Dorival não é a primeira prateleira do mundo, mas eu acho que ele é a primeira prateleira do Brasil. Então não é uma escolha absurda. Até mesmo aqui dentro do Brasil, eu acho que, trabalhando no Brasil, eu acho que a primeira escolha da CBF tinha que ser obrigatoriamente o Abel Ferreira. O primeiro nome a ser pensado tinha que ser o nome do Abel Ferreira. Mas Dorival é uma ótima escolha. É um excelente treinador. Arma suas equipes de uma maneira que a maioria das pessoas gostam de ver, né? Equipes ofensivas, equipes que jogam para frente, equipes que jogam bonito. É um gestor de grupo de alta capacidade, de alta qualidade. Eu vejo no Dorival condições, eu vejo no Dorival equilíbrio emocional para lidar com uma pressão de seleção brasileira, cara experiente, cara testado, cara multicampeão, cara que levantou um monte de troféu nos últimos 2 anos. Tá longe de ser uma escolha ruim, não seria a minha primeira escolha, mas talvez fosse uma delas. Talvez numa lista ali de 3, 4 nomes, eu incluísse o nome do Dorival. Não vejo absurdo algum na escolha. Mas é aquilo, né? Você está largando um ambiente de clube que também não é tão estável assim, porque, ok, ganhou a Copa do Brasil, terminou aplaudido, montou o planejamento, a torcida gosta dele, mas é ano de volta a Libertadores. Começa mal o brasileiro ou a Libertadores, a vida já fica ruim de novo. Sei que o torcedor de São Paulo nessa hora está preocupado, está irritado. Aliás, os colegas apuraram, né, uma eventual irritação, uma certa irritação do Júlio Casares quando soube, mas não tem muito o que fazer. É seleção brasileira, inclusive o contrato do Dorival não prevê multa, né, para uma liberação para a seleção brasileira. Vai ter que ir, não adianta. É a seleção, é algo mais forte, é o sonho de todo profissional, é o sonho de todo treinador. Não tem muito o que fazer, não tem muito perfeito, não tem muito jeito nessa hora. Mas a gente também tem que olhar o lado técnico, assim. O torcedor tá aí chateado pela perda, mas talvez o Dorival não terminasse o ano no São Paulo se as coisas não fossem bem. Aí é bola de cristal, é futurologia, não tem como a gente fazer esse exercício. Então tudo indica nesse momento que o Dorival tá bem cotado, tá ganhando força para ser o técnico da seleção brasileira, e tudo indica que o Edinaldo já viu que não dá mais para perder tempo. Essa história de que, não, gente, não precisa ter um técnico o ciclo inteiro. Olha aí, o Scaloni deu certo. Olha o cara de Marrocos que deu certo. A gente começar a tratar a exceção como regra, eu acho ruim, eu discordo. Então, Jorge, você está dizendo que se o Ancelotti chegasse há 2 anos da Copa, não teria chance do Brasil ser campeão? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Porém, eu acho que as chances são menores. Para mim, por uma questão de raciocínio lógico, se você tem um profissional que consegue fazer... Você tem 2 opções. Olha, você vai trazer o mesmo profissional, o mesmo nome, o nome ideal. Você vai trazer esse cara para uma preparação de Copa. Só que você tem 2 escolhas. Ou esse cara faz 4 anos de preparação, ou ele faz só 2. Por quê? Porque sim. Você vai escolher o quê? É óbvio que se você tem um ciclo completo de avaliação, de trabalho, de testes, de observações, a tua chance é maior.
Para mim, isso é lógica pura e simples. Mas tudo bem, talvez as circunstâncias não permitam que isso aconteça. Mas não pode ser o ideal. Não, vamos empurrar os primeiros 2 anos com a barriga, a gente trata mais a sério 25 e 26, que aí é quando tá em cima da Copa, aí a gente leva o trabalho a sério. Gente, isso é loucura. Não é assim. Ainda mais ambiente de seleção, com pouco tempo de treino, com pouco intervalo entre jogos, com intervalo longo entre jogos e pouco tempo de preparação entre um jogo e outro, quando tem uma tabela ali com 2 ou 3 jogos numa mesma data FIFA. Por favor, gente, não vamos tratar exceção como regra. Então o Edinaldo viu, olha, já perdemos 2023, jogamos tudo fora. Não quero perder mais 6 meses, esperar até meio do ano, ficar com o Diniz até o meio do ano, até porque o Diniz não está rendendo. Então é agora, é início de 24. 24 inteiro, 25 inteiro e 26 inteiro até a Copa. Os primeiros 6 meses até a Copa. Dá 2 anos e meio de trabalho para o Dorival Júnior, que parece ser o nome da preferência do Edinaldo Rodrigues. Para mim está correto na decisão. Para mim, não acho que tenha sido um absurdo esperar o Ancelotti. Eu também esperaria pelo Ancelotti. Só que não da maneira como a CBF esperou. Sem ter nada sólido, nada assinado, nenhuma certeza, acreditando em palavra, acreditando em suposição, acreditando em piscadinha de olho. Aí o que o Edinaldo fez foi piada. Expôs a seleção brasileira ao ridículo. Se tivesse um contrato, se tivesse um compromisso público, o Ancelotti chegasse no microfone e dissesse, olha só, acho que nem podia, né, por uma questão legal. Mas enfim, vamos imaginar, eu vou para a seleção brasileira, tô avisando ao mundo. Pode esperar, Edinaldo. Edinaldo, pode esperar, a sua hora vai chegar. Se ele fizesse isso, aí era outra história, mas não foi. Então o Edinaldo viajou nessa, ele não quer viajar de novo. Ele quer correr com isso, tirar logo esse problema da frente, porque ele tem outros problemas maiores para resolver. Ele precisa costurar as relações de poder nos bastidores da CBF, que não andam muito boas para o lado dele. Inclusive, esse enfraquecimento gerou todo um movimento de bastidores que culminou nessa saída, mesmo que reversível, mesmo que de apenas um mês, mas a coisa ficou feia para ele. Então ele quer resolver logo os íris do técnico, que depois ele vai voltar à prioridade da CBF, que é fazer o quê? Política. O futebol é segundo plano. Política é o que a CBF faz melhor. Futebol ela faz mais ou menos. Política ela faz como ninguém. E vamos ver, para o São Paulo é um prejuízo, não há muitas opções. Pré-temporada batendo na porta, 15 dias para a estreia do Campeonato Paulista. No mercado nacional as opções estão muito escassas. Buscar no mercado internacional agora, você precisa de um tempo maior de mapeamento, vai ser muito difícil. Vai pegar o São Paulo com as calças na mão. Não sei se o São Paulo vai propor uma transição, não sei se seria interessante. Olha, já que o Diniz ficou conciliando aí 6 meses com o Fluminense e seleção, deixa o Dorival aqui, a data FIFA é só em março e depois a Copa América no meio do ano. Pelo menos para a gente ter mais tempo para buscar esse novo treinador, o Dorival vai tocando aqui o início do ano com a gente. Em março ele joga lá os 2 amistosos na Europa, volta, fica até o meio do ano. Não sei se seria interessante para o São Paulo, não sei. Nem parei para pensar nisso, veio agora essa ideia aqui, uma possibilidade que talvez seja tratada, mas vai ser uma corrida contra o tempo para o São Paulo. E para o São Paulo é uma pena, porque as coisas estavam caminhando bem arrumadinhas, bem encaixadinhas no planejamento para 2024. Mas é da vida, é do jogo, faz parte. O que você pensa sobre isso? Dorival é o nome ideal na sua opinião? Você teria outro nome? Tem uma outra ideia? E para o São Paulo, hein? Olha para o mercado, você vê quem aí, hein? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Boa sexta-feira para todo mundo. Juízo e tchau.